Eu peço que você abra a palavra em Atos 16. Nós vamos ler um texto longo, porém, eu quero dividir com vocês o seguinte tema: as vantagens do Evangelho. Atos 16, de 16 a 40, uma história conhecida, impregnada de grandes verdades e desafios, para celebrar com gratidão e alegria 58 anos dessa igreja. Eu pensei em pregar o primeiro sermão que eu preguei na minha vida, que foi aqui, 1 Coríntios 9, de 24 a 27, mas eu falei, não, vou deixar esse lá na história, mas resolvi trazer esta mensagem por uma frase que eu li há alguns dias atrás e senti que a partir daquela frase, esse texto poderia nos ajudar a celebrarmos 58 anos e projetarmos outros tantos até a volta de Cristo. A frase que me impactou e me fez pensar é a seguinte: eu não acredito no Evangelho das vantagens, mas eu dou graças a Deus pelas vantagens do Evangelho. Então, por isso, eu resolvi tirar essa frase do seu contexto e trazê-la como tema da mensagem, as vantagens do Evangelho. Atos 16, começando no 16 até o final. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós,
nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Senhor, honra a tua palavra, não quem vai pregar. Abençoa o teu povo a despeito do pregador. Ministra algo que seja pertinente a esse dia festivo e aos desafios que virão sobre essa igreja que é tua daqui para frente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar a mensagem lembrando que há um contexto aqui, e eu quero fazer uma pergunta. Que vantagens um presbitério, um grupo missionário tem em começar uma igreja com uma empresária do mundo fashion, como Lídia, com uma jovem ex-possessa de um espírito adivinhador, com os servos uperetês mais baixos e com um carcereiro de prisão de segurança máxima? Que vantagens existem em começar uma igreja com gente assim? Pense um pouco. Que vantagens temos em crer num evangelho que esmaga um idoso e permite as piores atrocidades com esse idoso? Estou lembrando de um que foi historicamente seguidor, discípulo distante do apóstolo João, Policarpo. 86 anos de idade, levado às barras do tribunal com uma pendência: nega Cristo e a vida segue tranquila. E ele disse: olha, eu sirvo a ele 86 anos de minha vida. Ele nunca virou as costas para mim. É agora a minha hora de virar as costas para ele? Não farei, não negarei, jamais. Pegaram o idoso e o colocaram para ser queimado vivo. Quando estavam levando para esse sacrifício que de fato aconteceu, amarraram suas mãos e ele chegou até o lugar apropriado. Quando ele chegou lá, queriam fixá-lo ao poste. E ele disse: eu não fugirei, não preciso me amarrar, eu não sairei daqui. E naquele instante, diz a história, aí é história, eu não estava lá, mas há uma concordância com os historiadores. Dizem que o fogo não pegava nele, as chamas não conseguiam queimá-lo. E ele, com tamanha bênção, pleno do Espírito de Deus, ele não arredou o pé, até que alguém resolveu para apressar o processo da morte, já que as chamas não o atingiam. Foram espetar uma lança nele. Dizem que saiu tanto sangue, que o próprio sangue acabou apagando boa parte das chamas. Como acreditar que há vantagens num evangelho assim? Todas as vantagens, todas. Porque quando Paulo começa a igreja de Filipos, ele começa com Lídia, ele começa com aquela jovem, ele começa com aquele carcereiro e com as pessoas mais singelas e puras, pequenas, sem grandeza, sem pedigree. E de repente aquela igreja é a que mais deixou marcas na vida dele. Porque ele nunca disse para as outras, Corinto, Colossos, Tessalônica, ele nunca disse para nenhuma dessas igrejas: eu estou com uma saudade de vocês. Deus é testemunha da saudade que eu tenho de cada um de vocês. Quando Paulo disse isso, e ele escreve na sua primeira e única epístola aos Filipenses: eu creio que aquele que começou uma boa obra em vocês, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então, crer nesse evangelho tem muitas vantagens, tremendas e imensas vantagens. Só não devemos confundir
as vantagens do Evangelho com o Evangelho das vantagens. Alguém disse há alguns anos atrás que se Jesus é o caminho, existem ministérios, até hoje, que são o pedágio. E eu acredito que tem muita gente cobrando pedágio em nome de Jesus, fazendo falcatruas em nome de Jesus, mas um dia prestarão contas a Jesus. Por isso, eu quero que vocês pensem comigo nesse tópico que existem algumas vantagens que a gente percebe nesse texto, um tanto quanto longo, porém de uma riqueza tão grande, que eu espero Deus use para estimular a vida da igreja, que sempre foi pujante, sempre foi marcante. Até hoje nos meus ouvidos, sons, principalmente desse coral que eu cantei há alguns anos, esses sons grandiosos, estimulando. Por isso que eu comecei a nossa fala com algo que não é comum no meio da nossa igreja. Um aleluia não é comum, um glória a Deus não é comum, um levantar de mãos não é comum, um bater palmas não é comum. E de repente eu vi isso, uma timidez aqui, e aí de repente alguém vai chamar a gente, e o conselho é grande, já pensou? Chamar a gente no conselho por causa de uma palminha batida ali. Eu falei, caramba, mas Deus é muito bom para nos libertar das amarras, para a gente entender que há vantagens no Evangelho. E a primeira delas, que eu quero que você perceba, é essa aqui. A primeira vantagem: libertar oprimidos sem fins lucrativos. Essa é a primeira grande e maravilhosa vantagem do Evangelho de Jesus. Libertar oprimidos sem fins lucrativos. Aquela moça seguia Paulo, seguia Silas. E ela falava com a voz do demônio. E Deus não precisa de marketing demoníaco para a obra dele avançar. Paulo chegou a ponto de falar, eu estou nervoso, eu estou irritado com essa moça. Mas ele olha e fala para o demônio sair, porque ele não tinha interesses escusos, ele queria simplesmente a libertação daquela mulher. E é impressionante a autoridade daquele homem. Aquela mulher perturbou o ambiente de oração, e lá com um espírito de adivinhação, que dava lucros aos seus possuidores, aos seus donos, seguia Paulo, e clamava, e gritava, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E repetiu-se por muitos dias. É de impressionar o coração a gente ver o homem orando no mesmo lugar da conversão de Lídia, o espírito demoníaco perturbando reunião de oração, e pode ter certeza, eu não sei se o que eu vou falar você concorda ou não, mas Spurgeon dizia uma frase, você quer medir a pulsação de uma igreja? Vá na reunião de oração. A reunião de oração, ela mede a pulsação espiritual de uma igreja. E também na reunião de oração, quando Deus move o seu espírito e atende ao clamor dos filhos de Deus, geralmente o inimigo quer perturbar para amortecer o fogo e o fervor. Mas o Evangelho tem vantagens. Segui-lo na acepção da palavra, na entrega, na crença, na fé obediente. A primeira vantagem é você libertar oprimidos, sem fins lucrativos. E é muito bom a gente poder entender que oprimidos estão por aí. Paulo deixou isso tão claro que, indignado, não perdeu o equilíbrio. Ele disse, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E sem impasse, sem transe, sem nenhuma encenação, sem nenhum drama, sem nenhum aspecto hollywoodiano, sem nenhuma entrevista com Satanás, aquele espírito saiu daquela moça. Puro e simples. A primeira vantagem do Evangelho é esta. Há um poder na vida de quem vive para o Evangelho e vive do Evangelho, ter o poder com a autoridade vinda de Cristo, para libertar oprimidos sem fins lucrativos. A segunda vantagem do Evangelho é perturbar a ordem pública em favor da paz real. Perturbar a ordem pública em favor da paz real. Do verso 19 ao 21, vendo os seus senhores que
se lhes desfizera a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, na frente de todas as autoridades. Levados aos pretores, esses homens disseram: eles são judeus e perturbam a nossa cidade e propagam costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. O evangelho, ele tem o poder de perturbar a ordem pública para promover a paz real. Quem lê o capítulo seguinte vai perceber que houve um relatório um pouco à frente sobre Paulo e Silas. E o relatório foi sucinto. Estes dois, que têm transtornado o mundo, chegaram até nós. Um cristão verdadeiro, ele é tão impactante que, sendo luz e sendo sal, ele está inserido no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual ele deve brilhar como filhos, luzeiros. E isso Paulo fala aos filipenses também. Então, o evangelho tem dupla função. Isso eu ouvi nos meus tempos de seminário. Dupla função. E eu acredito, sinceramente, que o evangelho, ele consola quem está perturbado e perturba quem está confortado demais. Por isso, a segunda vantagem do evangelho é perturbar a ordem pública para promover a paz real. Nenhum crente é vaquinha de presépio do status quo, do sistema, seja lá do sistema religioso, eclesiástico, político, seja lá o que for. Porém, ele é uma luz. Chegaram a pressionar Jesus muitas vezes. E numa delas, o esquema era: bom, vamos jogar ele ou contra César, ou vamos jogá-lo contra o Sinédrio, contra o templo. E aí, um camaradinha lá chega, por ordem e treinamento e indução de Caifás, chega nele e pergunta: devemos pagar imposto a César, a Roma? Dependendo da resposta que ele der, a gente pega ele no laço. E naquela baita tranquilidade que só Jesus tinha, e ele pode conceder a mim e a você, se estivermos cheios do seu Espírito: me dá uma moeda. E qual é a marca? Qual é a cara que está impresso na moeda? César. E Jesus então dê a César o que é dele, e a Deus o que é dele. Nós precisamos entender que o evangelho tem vantagens, e a segunda delas é exatamente essa: a capacidade de levar seus seguidores. Não são agitadores, não são revolucionários políticos, não, mas são pessoas que perturbam a ordem pública, seja ela torpe, corrupta, seja ela acomodada. Eles vão ali para perturbar, a fim de promover a paz real. Foram levados, foram açoitados, foram achincalhados e mantiveram a serenidade de quem vive pelo poder, pela graça, e não por esquemas humanos. Muitas vezes, os que nós amamos e lembramos como nossos heróis do passado, passaram por poucas e boas. À distância, olhar o Coliseu, ou quem já foi para Roma visitar aquilo, é bonito, é um palco tremendo. Mas imaginar o que homens de carne e osso como eu e vocês passaram ali, só para não negar a fé, não é brincadeira, não dá para imaginar. Nem o filme mais pertinente, mais adequado, mais bem feito, não passa para nós o que essas pessoas sofreram ali, porque perturbaram o Estado romano com a postura de não recuar na crença, na fé e no compromisso com Jesus. O nosso país carece de gente de Deus, de verdade, de gente de Deus que, por mais que o IBGE nos coloque com 50 milhões ou perto disso, puxa vida, 50 milhões de pessoas, cada uma de 70, 80 quilos, vamos colocar isso em tonelagem de sal. Quantas toneladas de sal representadas em cada cristão não teriam o poder de fazer retroceder, estagnar, recuar ou anular a corrupção que nos cerca? Então, o evangelho tem essa segunda vantagem.
perturbar a ordem pública em favor da paz real. A terceira vantagem do evangelho é produzir louvor nas piores condições. Produzir louvor nas piores condições. Verso 22 ao 25. Levantou-se multidão unida contra eles. Os pretores, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los. Eu não sei, o pianista que toca muito bem, o baterista, fantástico. Gente joia, muito bom. Eu não sei como é que seria tocar aquelas baquetas com as costas cheias de vergalhões, com o sangue correndo, com os nervos. Eu não sei como é que seria tocar isso aí. Mas Paulo e Silas levaram tanta chibatada e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro: guarda esses dois, com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, segurança máxima, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Já imaginou? A mão presa, o pé preso, a alma livre. Paulo disse: eu estou preso, a palavra de Deus não está algemada e jamais estará. Por isso que o evangelho tem essa terceira vantagem: produzir louvor nas piores condições. Amo o que o coral de São Caetano faz, sempre amei, nunca escondi isso de ninguém. É raro isso, ou está em extinção. Pode ter certeza, está em extinção. O canto coral está em extinção, mas é bonito ver. Mas como seria? Com as costas doendo, com as mãos amarradas. E não pode... Aí naquela hora, acho que muitos irmãozinhos vão estar com a vontade de: ó Senhor, glória a Deus. Mas está amarrado, ainda bem que está amarrado, porque senão... Mas já pensou isso aqui? 2 homens que apanharam na praça e foram levados ao cárcere mais gelado, mais úmido, que poderia, com o passar do tempo, promover uma pneumonia braba naqueles homens, e de repente, ao invés do lamento: ah, Senhor, se o Senhor fosse bom, eu não viria para cá, não aconteceria isso comigo. Os homens começam a louvar a Deus, começam a vibrar, e o restante dos prisioneiros observando aquilo. Isso é o evangelho que faz, isso é Jesus que faz. Não há treinamento que dê condição e nem coragem e nem atitude e postura para alguém fazer isso. Não há ninguém tão zen que consiga fazer isso. Só no cinema. Mas o cinema é ficção. Realidade é outra coisa. Por isso, o evangelho tem a vantagem de produzir louvor nas piores condições. É o louvor que liberta. É o louvor à la Abacuque. Eu sei que no curral não tem gado, eu sei que lá na minha plantação não tem o fruto da videira e o produto da oliveira mente, está mirrado. Eu sei que está ruim o negócio. Mas eu me alegro em Deus, porque Ele me faz andar altaneiramente. Durante muito tempo, sem ter dicionário, a gente fica pensando: o que é andar altaneiramente? Me alegrar naquele que me faz andar altaneiramente. É andar de cabeça erguida, apesar de... Por isso, o evangelho tem o poder de produzir louvor nas piores condições. A quarta vantagem do evangelho é promover milagres e o bem comum. Do verso de número 26 ao 32, alguém pode pensar: poxa vida, que milagre aquele terremoto. Nada. O terremoto foi o mínimo. O milagre veio a seguir. A conversão daquele carcereiro, de toda a sua casa. Aquilo é milagre. Para Deus, salvar uma alma é caríssimo. É sangue inocente do Cordeiro Jesus Cristo. Por isso que quando uma pessoa é salva, ela tem que olhar para dentro de si e falar: eu não sou de mim mesmo mais. Eu não me pertenço mais. Eu sou daquele que pagou por mim. Sou escravo livre, livre escravo, para servi-lo prazerosamente até os meus últimos dias. A vantagem do evangelho é essa: é promover milagres e o bem comum. Olha o texto. De repente, sobreveio o tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. E as portas todas se abriram e as cadeias de todos, sem chave, sem ajuda humana, foram soltas. O carcereiro estava dormindo.
provavelmente ele tinha uma casa contígua, próxima, ou no mesmo ambiente da grande prisão. Ele despertou e viu as portas abertas. Na hora, ele não pensou duas vezes: eu vou ter que me matar. Porque para um império romano, ou para qualquer centurião acima dele, ou qualquer ordem superior, não ia adiantar desculpa. Eu peguei no sono, os caras fizeram um louvor lá, e aí abriu as cadeias e eles deram no pé. Quando ele pensa em fazer isso, o milagre acontece. Paulo grita em alta voz: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui, ninguém vai sair. Porque Paulo não estava preso, ele era liberto do Senhor, ele estava circunstancialmente lotado lá naquela cadeia, mas ele não era preso. Preso era o carcereiro. O que tinha chaves da prisão não tinha a chave de libertar a sua alma, porque foi o evangelho pregado por Paulo que foi lá promover o milagre. E o milagre feito ao carcereiro promoveu o bem comum, que vocês vão perceber nitidamente. O carcereiro pediu uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, e na mesma hora ele se prostra diante de Paulo e Silas e traz para fora esses homens. E na mesma hora, com respeito, reverência e reconhecimento que ali tem poder, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a evangelização mais tranquila. Melhor que essa só a de Jonas. Porque eu gosto de Jonas, mas eu acho que eu e o Márcio pregamos melhor que ele. Porque eu nunca vi um camarada pregar tão ruim e falar uma frase só e se converter 120 mil almas. É brincadeira, é só para Deus falar: quem converte sou eu, pregador. Não é você não, não é a tua oratória, não é a tua eloquência que muda nada. Paulo estava ali, o homem que tinha o poder de prendê-lo, de vigiá-lo, disse: eu faço o que para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus, e vai ser salvo você e a sua casa. Sem esquemas, sem discursos intermediários, crê no Senhor Jesus, e você vai ser salvo. E aí, ele acreditou, ouviu a palavra, e todos os de sua casa. O texto fala que naquela mesma hora, aquele homem cuidou de Paulo. Na verdade, o beneficiado pelo milagre da conversão não foi só aquele homem, foi Paulo também. O evangelho tem esse poder. Hoje converte uma pessoa, que amanhã vai ser um instrumento de Deus na sua vida. Eu não sei quem disse essa frase, mas eu creio que ela é muito verdadeira. Talvez num estudo que eu li há muito tempo atrás. Frases às vezes mexem com a gente mais do que conceitos muito elaborados. O próximo Billy Graham pode estar sentado num banco de uma praça, deitado, bêbado, caído lá. Deus tem esse poder de pegar alguém que está lá, abandonado, proscrito, miserável. Ele pode fazer isso. Ele já fez com um tal de um sapateiro chamado Dwight Lemon Moody. Ele já fez isso. Sem recursos, sem nenhuma tecnologia, sem curso de seminário, pregar e levar 500 mil pessoas aos pés de Cristo. É só Deus, não tem conversa. Por isso, o evangelho tem o poder imenso de promover milagres e o bem comum. O evangelho também tem o poder de mostrar a providência de Deus nas piores situações. Verso 33 e 34. Naquela hora, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites e logo em seguida foi batizado. Que coisa! O homem que viu a surra que Paulo e Silas levaram, vai lá e cuida deles durante a noite. E o culto foi uma bênção. Teve batismo, os presbíteros estavam todos lá abraçando todo mundo. Que coisa linda! Acontece hoje, irmãos. Deus faz coisas com a sua providência milimétrica, como fez aqui. Então o verso 34 diz: levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Isso não era comum de jeito nenhum. Um truculento soldado romano não tem sensibilidade. A graça de Cristo mudou, o camarada virou um doce de pessoa. Todo crente tem que ser assim.
A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Crente mal-humorado e azedo é anomalia. Não combina com aquilo que a graça faz. Por isso aquele homem que vigiava feito um Rottweiler, aqueles dois pobres miseráveis no cárcere mais profundo, agora é um gentil a servir aqueles homens de Deus. Deus faz através do seu evangelho o milagre de mostrar a providência cuidadosa dele nas piores situações. Ontem eu ouvi um áudio enviado pela Lili. Me comoveu muito aquele áudio que ela enviou sobre o drama dela e do Jura com máquinas. Já imaginou você entrar na sua empresa, na sua casa, e ver as máquinas que fazem o teu pão chegar na tua mesa, todas enlameadas? Mas ela já disse, Deus mandou anjos, Deus mandou amigos, e que igreja, e que solidariedade. E aí as máquinas foram limpas, foram lubrificadas, ligadas e estão funcionando. É isso aí. Yes! É muito bom. Deus abençoe, Lili. Isso é muito bom. Deus mostra a providência dele nas piores situações. Como esse já, vocês viram que não é um sermão presbiteriano, só tem mais duas. Só tem mais duas vantagens do evangelho. A sexta, preservar a reputação para manter a credibilidade da mensagem. O evangelho tem em si esta vantagem de preservar a reputação do pregador, do mensageiro, para manter a credibilidade da mensagem que ele prega. Presta atenção no verso 35 ao 39. Amanhece o dia. Os pretores perceberam que fizeram algo errado. Prender cidadão romano, chicotear cidadão romano, vai dar processo. Vai dar lava-jato em Roma tranquilamente. De repente, os oficiais de justiça foram chamados. Olha, vão lá, fala para o carcereiro colocar os homens na liberdade agora. A gente não quer nem ver, não quer nem saber. Vai lá. Os homens chegaram e comunicaram ao carcereiro. Olha, os pretores ordenaram que vocês fossem colocados em liberdade. Quer dizer, manda quem pode lá em cima, os oficiais obedecem, mas quem teve que executar a ordem foi o carcereiro. Vocês podem ir embora, ir em paz. Beleza. Paulo, e tinha que ser Paulo, replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram no cárcere. Somos cidadãos romanos e agora querem às ocultas nos lançar fora. Não vai ser assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos coloquem em liberdade. Os oficiais comunicaram aos pretores e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Sabe o que é isso? É o evangelho. Preservando a reputação daqueles homens para que nenhum cristão passe para o mundo a mensagem de coitadinhos. Eles são coitadinhos, são tão ignorantes, não sabem nada, não têm intelecto astuto, eles não conhecem nada da vida, nada da filosofia, nada, são pobres miseráveis, são cães, coitados, coisa nenhuma. As grandes e maravilhosas e tremendas universidades do mundo há mais de 1000 anos nasceram no berço dos evangélicos, no berço dos grandes homens, no berço que formou Yale, Oxford e tantas outras. Eles estudavam divindades porque sabiam que lá em cima tem Deus, depois tem outros saberes. Paulo então disse, ninguém vai sair daqui sem um pedido formal, porque nós somos filhos de Deus, filhos do rei. Não pregamos uma mensagem fuleira para pedir desculpa e nem pedimos licença e nem passagem. Por isso, o evangelho tem a vantagem de preservar a reputação, a ética, a integridade, a idoneidade do Márcio, a minha, de qualquer homem e de qualquer missionária que vá para qualquer canto do mundo.
para que a mensagem dessa pessoa, preservada a reputação de quem a prega, sejam coisas levadas a sério. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir exemplos que não fazem parte do mundo evangélico, do mundo reformado, do mundo criteriosamente, mas tem tantos bons e maravilhosos exemplos fora do arraial protestante. E um que eu acho interessante, não sou defensor nem advogado da Madre Teresa de Calcutá, não sou, mas o que essa mulher fez durante muito tempo na vida não é brincadeira. E um dia, num discurso da ONU, promovido pelo Bill Clinton, ela foi chamada para receber um prêmio, e 1 milhão, eu não sei quanto que era, mas um prêmio de honra. E alguém que mantinha empresários riquíssimos que ajudavam o trabalho dela naquele hospital em Calcutá, disseram para ela, isso para quem quisesse ouvir, para jornalistas que estavam ali no local, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum desse mundo. Sabe o que ela respondeu? Eu também não. Só. Porque ela não fazia nada por grana, e sim por um sentimento de compaixão pela miserabilidade daquelas pessoas. É igual agora. Ajudem o pastor Nelson Taibo. Ajudem, porque não é brincadeira você estar numa cidade inserida onde 2 delinquentes levam armas e fazem atrocidades com coleguinhas de escola. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não é simpático, mas o evangelho é poderoso para fazer realmente e manter e preservar a reputação do pregador, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, para que a mensagem que sair daquela boca tenha credibilidade. Eu me lembro há poucos dias, quando eu recebi um vídeo da Ione e do Edu, falando de um culto num templo que só tinha parede. Era uma igreja muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Quase 4 horas de culto, só a pino, e os irmãozinhos lá sem nada, uns tocos para sentar e tal, para servir, e 4 horas e dá-lhe culto, e ninguém arreda o pé. Pastor, são 8h11, daqui a pouco teu irmãozinho, né? Fantástico hoje, eu vou ter que... Não é verdade? A gente está aqui há 2h11, uma novela, um filme, um Game of Thrones, né, que vai começar a última série aí, o capítulo mais longo de 1h40. Os caras ficam grudados ali, assistem a série inteira no único dia. Mais um culto com um pregador falando, contando história e dá-lhe hino do coral, quinteto. Esse é o quinteto fantástico, né? Tem o quarteto fantástico, tem o quinteto fantástico. Isso aí parece que incomoda. Então eu vou sugerir o pastor Márcio ter um controle melhor que aquele que tem lá na mesa, assim, eletrificando cada 50 centímetros dos bancos. Deu aqui, sala, fileira tal, o irmãozinho lá já está assim, dá um toquinho aqui. Opa, amém, glória a Deus. Entendeu? Por quê? Porque o único camarada que pregou e ressuscitou um sujeito que caiu porque dormiu no culto foi Paulo. E Paulo está na glória. Se você cair ali, a gente só vai ter que chamar a turma para o ofício fúnebre amanhã, né? Mas é muito bom saber que Deus tem o poder de preservar a reputação desses homens, dessas mulheres, que vão em todos os cantos do mundo para pregar o evangelho onde ninguém se atreve a ir, e não deixar barato, porque às vezes eles querem tirar de nós a dignidade, achando que crente é coitado. Não é, de jeito nenhum. Paulo deixou isso claro. E a última vantagem que eu vejo que o evangelho tem, não é a última porque acabou. São inúmeras, incontáveis vantagens. É a última que o texto me oferece. A última vantagem é tripla: festejar, confortar e continuar. Verso de número 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. O evangelho tem essa vantagem tripla. Vamos fazer festa, os irmãos foram libertos. Vamos confortá-los, porque eles estão sofrendo e chorando. Carentes, a inundação foi violenta, as tragédias que estão por aí acontecendo também são. E a gente sabe que Brumadinho está logo ali. Está logo ali. Olha, irmãos, exemplos maravilhosos, principalmente da Igreja Batista de Brumadinho e da Igreja Presbiteriana também.
ficar com 20 máquinas de lavar roupa, ininterruptamente lavando a roupa daqueles verdadeiros heróis. Aquilo sim é cristianismo em essência. Agora, quando você chegar na tua casa e ligar a televisão e alguém chega lá, os nossos heróis do BBB, falar anátema, em nome de Jesus, herói, porcaria nenhuma. Aquilo ali é o esgoto da TV, da vida pública brasileira. Herói é aquele grande bombeiro que ficou enlameado, sujeito a pegar todo tipo de doença. Isso é um verdadeiro herói. Por isso que quando Paulo e Silas saem, eles festejaram, confortaram, e alguém poderia pensar, agora Paulo vai pedir aposentadoria. Chega! Não, eles seguiram, foram em frente, tem mais coisa para fazer. Por isso eu quero completar essa mensagem, concluí-la da seguinte maneira, enaltecendo uma canção que eu não sei se você já ouviu alguma vez na vida, e mencionando algumas coisas muito práticas da igreja de Filipos. No ano de 1974, um estudante português, um universitário chamado Sérgio Matos, cristão, e uma moça chamada Micaela Berger, ele fez a letra, ela fez a música de uma canção que significa, o título dela é Convite à Liberdade. E as duas estrofes têm a seguinte letra, talvez você já ouviu essa canção em algum momento da vida. Vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, que em vós exercem homens e ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. Segunda estrofe, e a vós os oprimidos, e a vós os explorados, e a vós os que viveis em agonia, e a vós cegos, coxos, cativos, sós, sabei que em breve vem um novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida e a escravidão, enfim, acabará. Essa canção me embalou alguns anos no seminário, porque não era fácil, era muito difícil. Por isso Deus sempre levanta profetas e poetas em todos os tempos, porque às vezes os pastores precisam do profeta e precisam da sensibilidade de um poeta para saber o que dizer, e não encontramos palavras. Quando olhamos para um profeta, saberemos como dizer e não encontramos forças. Aí um poeta vem com sensibilidade e diz, fala isto. O profeta vem e diz, fala isto assim. Por isso, a igreja de Filipos, para mim, é uma referência de vida, e eu creio que em muitas coisas ela pode servir como serve de referência para a igreja de São Caetano. A igreja de Filipos, ela era estranha em seu começo, pelos membros que a iniciaram. Lídia, uma jovem que era ex-possessa, e um carcereiro. A igreja de Filipos era sólida em suas convicções. Quando o evangelho chegou lá, tudo isso está no primeiro capítulo de Filipenses. Quando o evangelho chegou lá, eles abraçaram com muita convicção. Outra coisa que era marcante na igreja de Filipos, a alegria em sua postura. A carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. E onde foi parar a nossa alegria? A alegria é coisa séria no céu. Outra marca da igreja de Filipos é que ela era afetuosa em seus relacionamentos. Paulo tinha saudade daquele povo. Tinha saudade. E ele falava disso. Outra marca daquela igreja é que ela era destemida em suas ações e carismática em sua proclamação. Muitas vezes, quando Paulo estava preso, ele falava assim, só vocês vieram me ajudar. Só vocês me trouxeram, não apenas uma, mas mais vezes o que eu precisava. Da mesma forma, eu espero que Deus use a igreja de São Caetano para suprir de todas as necessidades possíveis. Primeiramente os da família da fé, depois os que vivem ao redor, porque Deus tem abençoado muito vocês.
Deus tem abençoado a Igreja Presbiteriana do Brasil. E Ele pode fazer maravilhas, e uma das maiores será um avivamento vindo de lá, e que alcance aqui, e não só aqui. Deus abençoe, foi um prazer estar aqui com vocês, e mais uma vez eu louvo ao Senhor pela história que começou aqui. Foi tudo de bom, e entre as coisas mais maravilhosas, a primeira foi a salvação, a segunda foi o amorzão, a terceira foi a vocação. Deus abençoe.